Olá, amigos da TV Banqueta. Estamos começando mais uma edição do Conexão Leão, programa que vai ao ar todos os domingos de forma inédita às 13 horas, com algumas reprises durante a semana em horários variados. Você assiste o programa através do canal 6 da NET, aqui na região de Nova Lima, e pode também acessar o www.tvbanqueta.com.br, que você assiste em qualquer lugar do planeta. Além disso, você pode também acessar através do YouTube, a partir da segunda-feira, acessando Conexão Leão TV Banqueta. E essa semana nós trouxemos um convidado especial aqui no programa, nosso querido Epaminondas Bittencourt, ex-secretário de Administração de Nova Lima, também posteriormente secretário de Comunicação e o grande coordenador do maior evento que essa cidade já realizou, que foi o Festival de Jazz no ano de 2011, há 7 anos atrás, que era denominado Festival de Jazz New Orleans, Nova Lima. Está aqui nosso querido Epaminondas Bittencourt. Muito obrigado pela presença, por você conseguir achar um espaço nessa agenda cheia sua para participar com a gente do Conexão Leão. José Raimundo, é um prazer muito grande estar aqui com você, com o nosso telespectador, para podermos falar de coisas tão belas, né, que foram, na realidade, produções e resultados envolvendo várias pessoas, né? Inclusive o New Orleans Nova Lima, a sua própria filha Marcela, né, que trabalhava comigo na época e teve um grande papel nisso daí também, juntamente com as outras pessoas que eu vou explicar aqui. Participou. Muito bem, Epaminondas. Antes da gente entrar mais firmemente no assunto do festival, fala um pouco do Epaminondas. Mora em Nova Lima, é morador da cidade, quando é que chegou aqui? Conta um pouco do seu currículo, um pouco da sua história para nós. Eu sou morador de Nova Lima, eu nasci em Varginha. Eu sempre brinco, né? Eu falo, ó, Varginha tem uma grande personalidade que é o ET, né? ET, famoso ET de Varginha. É, a cidade onde eu nasci, um café maravilhoso e tal. Com certeza. E tem uma coisa interessante, quem conhece, tem um nova-limense que conheceu meu pai, muito, o nosso grande médico, o doutor Eli, porque meu pai era um patologista, um cidadão estudioso, autodidata, e a minha mãe era enfermeira da Santa Casa. Então eles se conheceram... Da Santa Casa em Belo Horizonte. É, em Belo Horizonte. Eles se conheceram muito novos ainda no trabalho, né, na Santa Casa, numa geração que tinha o doutor Célio de Castro, médicos, profissionais da área de saúde. Então os dois eram profissionais da saúde. O meu pai trabalhou 42 anos no João 23. E trabalhou com o doutor Eli muitos anos e tal. Doutor Eli da Conceição, exatamente, nosso querido doutor Eli. É, nesse hospital e tal. Eu acho que é o único nova-limense que conhece o meu pai. Mas o meu pai e a minha mãe foram para Varginha, né, logo depois que eles se casaram e tal. Eu nasci em Varginha, porque meu pai foi montar um laboratório lá de análises clínicas. Meu pai foi um grande especialista nisso em Belo Horizonte. Depois retornou, nós passamos a viver aqui em Belo Horizonte e eu te confesso que eu tive uma infância, né? Uma infância pobre, mas muito honrada. Meu pai era muito estudioso, a minha mãe, e me ensinaram algumas coisas importantes, né? Como lutar pelos seus pontos de vista e as suas visões, etc. Eu fiz escola técnica, eletrotécnica, ali na Gamileira, né? Morava ali perto na época. E dali eu saí e consegui meu primeiro emprego em São Paulo, numa empresa multinacional francesa como eletrotécnico. Eu fiz 18 anos em junho daquele ano, 1977 para 78. Dali eu já saí e fui para São Paulo nessa empresa. E São Paulo mudou a minha vida, eu sempre falo isso porque eu era muito novo. E naquela agitação que estava tendo no país, eu comecei a presenciar aquilo e eu sempre fui assim, muito apegado à leitura, né? Eu morava na Vila Mariana, acordava muito cedo, às 5 horas da manhã, foi o ano que foi inaugurado o metrô era um coqueluche, eu ia para Santa Amaro trabalhar, voltava já
muito cansado no começo da noite, dormia cedo, então a minha vida era essa, mas eu queria fazer engenharia. A vida do paulista, a vida Era isso. do morador de São Paulo é isso. muito dura, né, o Epaminondas? É uma vida muito corrida, né? Eu aprendi muito, voltei para Minas Gerais, passei bem no vestibular, fiz o curso de engenharia elétrica e fui trabalhar na Bahia, foi meu primeiro emprego como engenheiro, aí a vida foi, né? Mas eu sempre atuei profissionalmente em várias áreas, tá certo? A comunicação, por exemplo, é uma área que eu tenho maior apego, gosto muito, né? Depois eu trabalhei como engenheiro de manutenção em subestações por uma década, né? Então eu sou apaixonado com a engenharia elétrica porque eu sou engenheiro de sistema de potência, eu gosto daquilo, eu trabalhei mais de uma década somando a engenharia, projetos, etc. E aí fui para a universidade, voltei, aí fui para a área de administração, né? Fiz um mestrado na UFMG em administração, tive uma bela perspectiva, a minha saída de lá depois. Então, depois fiz um outro mestrado na Espanha, em 3 universidades espanholas, Barcelona, Carlos III e Alicante, que aí foi em administração financeira. E a minha vida é estudar indefinidamente, né? Eu gosto. O Epaminondas, um estudioso constante. Sim. Sempre estudando, sempre sim. Se motivando para novos desafios. Te confesso que sim. E como é que chegou em Nova Lima, Epaminondas? Como é que foi essa entrada aqui? Eu trabalhava com o governador Itamar Franco, isso foi em 99, 2000, não sei, e eu vim prestar um serviço em Nova Lima de 2 meses, era governo Vitor Penido de Barros na época. E aqui, durante esses 2 meses, né, eu fiz contato com algumas pessoas na área de saúde, etc. E aí voltei, tá certo? Continuei o meu trabalho no governo Itamar Franco, e nesse período eu conheci a doutora Flávia Couto, né? Ela, me lembro na época, ela fez um diagnóstico epidemiológico da saúde municipal e entrou em contato comigo e falou, olha, Nova Lima, eu vi na relação, é um município que não tem o agente comunitário de saúde, eu não sei porquê, o que está acontecendo, estou te mandando os dados epidemiológicos. Na hora que eu peguei, eu fui, né, trabalhei intensamente junto à Secretaria de Saúde do Estado para Nova Lima entrar nesse programa, né, tanto que o agente comunitário de saúde foi um trabalho técnico dela e um esforço, né, meu particular para conseguir trazer para cá, né. Aí nesse processo aí acabei tendo a minha vida normal na cidade, né, com a doutora Flávia Couto, depois casamos e tal, nasceu a minha filha, então eu sempre... Casou com uma novalimense, começou sim. A história casando com a novalimense. Sim, e tenho sempre o orgulho de falar que Nova Lima mudou a minha vida, porque me deu a minha filha, né? A sua filha é novalimense. A minha filha é novalimense, né? Ela e a mãe, e foi a cidade que eu escolhi morar, né? E depois pude trabalhar há alguns anos. E aí? E esse trabalho? Você atuou na prefeitura, na administração do Carlinhos Rodrigues, primeiro como secretário de administração, por um período, e posteriormente como secretário de comunicação. Como é que foi? Fala um pouco aí dessa trajetória no governo municipal. Aí são as minhas origens no Partido dos Trabalhadores, né? O PT foi fundado em 1980, José, fevereiro, eu filiei em março, um mês exatamente depois. Eu era estudante e já tinha tido essa experiência como eletrotécnico em São Paulo, e era um período de muita conturbação no país, ainda pelo período da ditadura, e eu me engajei nessa proposta que era muito nova e uma proposta completamente diferente no quadro latino-americano e também no quadro europeu-asiático, já que a União Soviética era uma referência lá e nós não entendíamos que aquela experiência, né, principalmente ao final dela, incorporasse as nossas visões. Com certeza. Então foi um período natural, né? Quando teve a eleição aqui, eu participei da campanha do Carlos Roberto Rodrigues em 2004. E dada a minha experiência já em outras administrações, etc., alguns anos trabalhando como consultor, outros anos como secretário em outros lugares, eu já tinha trabalhado no Espírito Santo, no primeiro governo do PT no Brasil, como assessor, já tinha trabalhado em várias outras prefeituras, aí eu virei o secretário de administração da prefeitura. E foi um período muito rico, porque nesse período de 2005 a 2008, eu pude trabalhar decisivamente tanto na
elaboração de projetos, né, que vieram a mudar a vida dos servidores públicos, das suas famílias, como também da própria cidade, né, vários. Né. Fui idealizador de projetos importantes que, devido à participação no governo, né, aos outros secretários também, e ao apoio do prefeito no período, quando eu apresentava os projetos, a sociedade caminhou, deu certo. Sociedade pode, né, verificar, por exemplo, projetos que eu idealizei que, na minha ótica, eles trouxeram grandes benefícios para a cidade, como o Comprando em Nova Lima, que foi o primeiro projeto social lançado naquele governo, foi de fevereiro de 2005. Teve uma distribuição de recursos muito grande no comércio da cidade. Com ele, né, o pregão presencial entrou imediatamente. Eu lembro que 2 profissionais da prefeitura foram para São Paulo fazer um curso de pregão, etc. A gente fazia os pregões ali no CDL para fortalecer o comércio local. O Sempre, que para mim foi, né, eu sempre brinco, era a menina dos meus olhos, né, um programa... As escolas de línguas, né? De idiomas, porque idiomas. A gente tem que ter uma concepção do que é o desenvolvimento, tá certo? O desenvolvimento não é um discurso que eu e você fazemos, ou que o nosso telespectador faz, onde ele não engloba uma parcela determinada da população e que isso traga benefícios. Então, Sempre, eu acho que ele é muito até, sabe, depois eu fui pensar nisso, de uma característica muito minha pessoal, porque o meu sonho na infância era estudar inglês, mas era muito caro, né? Os meus pais não tinham como pagar. Então eu estudava sozinho, naqueles gravadores, e comprava aquelas fitas em banca de jornal. Então eu acho que os pobres, eles têm o direito de estudar idiomas. Que era o que o Sempre fazia. Exatamente. Dava oportunidade a todos de estudar o idioma. Quando eu vejo jovens do Cruzeiro, que jamais teriam possibilidade de estudar idiomas, dado o valor, entrarem no Sempre e saírem como professores, né, de inglês ou espanhol, alguns fazendo inclusive o intercâmbio fora do país, isso é uma vitória. Por quê? A sociedade, a distribuição de recursos não é igual. Então, o poder público municipal, ainda mais uma cidade que tem uma arrecadação como essa, estupenda, tem que olhar essas questões, não é? Porque o jovem pobre, ele não tem quem olha por ele, não. Ele pode amanhã ser recrutado pelo tráfico, porque ele não vai ter outra alternativa. Com certeza. E, no futuro, a possibilidade dele competir com a sua filha, com a minha filha, tá certo? Que temos dinheiro para pagar um curso de idiomas, etc. É muito difícil, é muito complicado, ele não vai ter essa condição. Aí, eu, assim, né, para encerrar essa questão do Sempre, José, eu compreendi o seguinte, olha, depois que eu via aqueles jovens, o entusiasmo no Nova Lima, Nova Orleans, o que eles fizeram, o entusiasmo desses jovens para estudar idiomas, com 7 unidades do Sempre nos bairros pobres da cidade, com as salas lotadas, eu pude compreender o seguinte, olha, a cultura é determinante para você evitar a barbárie na sociedade. Com certeza. Quando você abre uma porta para a cultura, o jovem vê, ele sai de qualquer outra perspectiva e segue aquele caminho, que ele vai prosperar. Verdade. Epaminondas, além dessa atuação brilhante na parte administrativa, na Secretaria de Administração, você teve uma outra participação importantíssima como secretário de Comunicação. Foi no outro período. Aí eu saí da prefeitura, eu entrei no dia 3 de janeiro de 2005, depois de trabalhar todos esses projetos, Sempre, o plano de cargo e salário do servidor, as festas de Natal, foi depois, já no período da Secretaria de Comunicação, mas o plano de saúde do servidor, o estágio supervisionado dos jovens da cidade, que eu fui à FIENG, fiz a parceria com a FIENG, o estadual ficava cheio todo ano na disputa, os jovens pobres eram os que mais passavam no nível intermediário. Eu saí no dia 10 de dezembro de 2008 e voltei já em agosto para setembro de 2011 para ser secretário de Comunicação. Eu fiquei 10 meses do último mandato do mesmo prefeito, né, do segundo mandato dele, no caso, o caso Alberto Rodrigues. Então eu fiquei um tempo entre janeiro de 2009 até agosto de 2011 fora da Prefeitura de Nova Lima. Prefeitura. Quando voltou para esse
período curto na área de comunicação. Como secretário de comunicação. Sim. E aí foi o grande pulo do gato, que nós vamos falar no próximo bloco, que foi a coordenação daquele evento maravilhoso. Sim, que foi maravilhoso. O New Orleans, Nova Lima. Exato. Nós vamos falar daqui a pouco disso, viu, Tá, o Epaminondas? Você, como morador de Nova Lima, você deve estar sabendo da maior novidade nossa, que é a Padaria Avenida. Sim, sim. Já conhece a Padaria Conheço, Avenida? já estive lá. Padaria Avenida, o Epaminondas, é um show de padaria. Pão quentinho a toda hora, de segunda a segunda, de 6 da manhã às 11 da noite. Só no domingo fecha um pouquinho mais cedo, fecha às 10. Tem segurança, tem estacionamento próprio na porta, tem uma área para você comer uma pizza maravilhosa, uma massa maravilhosa, feita, preparada dentro da sua escolha no momento. E uma variedade de guloseimas, de bolos, biscoitos. A área de panificação deles é fantástica. Padaria Avenida está na Avenida José Bernardo de Barros, 187, bem próximo da subida do Cascalho. Do Cascalho. Sim. Então, quiser um pãozinho quente, ali. vai na Padaria Avenida, viu? Com certeza. Epaminondas, que está nos oferecendo esse lanche maravilhoso para a gente degustar daqui a pouquinho. Sim. E no próximo bloco nós vamos falar sobre o grande festival de jazz que Nova Lima sediou há alguns anos atrás. Daqui a pouco, segundo bloco, tem mais Conexão Leão. Canal Cidadão, Nova Lima e você. A campanha nacional de vacinação contra o sarampo e poliomielite já começou e todas as crianças de 1 a 4 anos devem ser imunizadas. A expectativa é de que 5.000 pessoas sejam vacinadas no município. O sarampo é uma doença infecciosa viral, ou seja, ela é transmitida pela fala, pela tosse, o contato direto entre as pessoas. A transmissão acontece de forma rápida e fácil e temos que frisar que a vacina é a única prevenção contra a doença. Em Nova Lima, a imunização está sendo feita em 14 UBSs, na unidade Zoonoses do Jardim Canadá e na Policlínica Municipal, localizada na Rua Augusto Magalhães, número 45, Centro, até o dia 31 de agosto, data do encerramento da campanha. A exemplo do sarampo, a poliomielite também é uma doença viral, transmitida da mesma maneira ao falar, ao tossir, contato de pessoa a pessoa. E quero frisar novamente, a vacina é a única forma de prevenção. Quero que os pais conscientizem, tragam suas crianças para se vacinarem. As equipes de saúde atualizam os cartões de vacinação de crianças e adultos durante o funcionamento das unidades, das 8 da manhã às 16 horas. Na Policlínica, o atendimento será feito até às 16h30. Saiba mais sobre as ações da Prefeitura em nosso site www.novalima.mg.gov.br, nas redes sociais Prefeitura de Nova Lima Oficial e no jornal A Cidade. E de volta com Conexão Leão, com o nosso convidado da semana, Epaminondas Bittencourt. O Epaminondas, Nova Lima presenciou um evento internacional no ano de 2012, há 6 anos atrás. O Festival Nova Orleans, Nova Lima. Sim. Você que idealizou e coordenou esse projeto. Conta um pouco dessa história, como é que começou, como é que ele foi realizado. Conta pra gente. Um pouco disso sim, mas deixa eu pontuar bem como foi. Eu era o secretário de comunicação da prefeitura, estava como secretário e estava na minha sala, era na primeira quinzena de abril. Nos primeiros dias de abril, dia 7, 8, 9, por aí. O prefeito me ligou no telefone direto, o Carlos Roberto Rodrigues, falou: desce aqui na minha sala que tem um pessoal aqui comigo. Eu falei: tá bom. Não imaginava o que era. Entrei pelo elevador interno ali e tal, desci. Quando eu cheguei, estava o dirigente máximo do grupo Bandeirantes, da TV Bandeirantes, e um produtor cultural. Eles tinham procurado o prefeito, aí nós sentamos todos na sala para fazer um show no teatro,
que seria um sábado e um domingo, show com músicos, né, de jazz, etc. Porque os músicos têm esses festivais no Brasil, alguns já consagrados. Então, quando os músicos vêm ao Brasil, eles procuram algumas novas oportunidades, lugares, porque aí consegue fazer um custo melhor, etc. Na hora que começamos a conversar isso, aí, José, eu te falo francamente, foi no estalo, sabe? Aquelas coisas que, né? Eu falei, prefeito, e falei com eles dois, eu falei, olha, eu gostei da ideia, mas eu proponho uma coisa completamente diferente. Proponho a gente fazer um festival, ao invés de 2 shows no teatro. Uma presença, 2 apresentações. Que não vai agregar nada. A gente fazer um festival envolvendo as 2 cidades, Nova Orleans e Nova Lima. Por quê? Porque elas têm uma origem comum no que se refere à negritude e à música, né? Eu não conhecia, José Raimundo, até esse momento, a música de Nova Lima, a história musical profunda. Mas eu sabia que, devido àquele ciclo da mineração, ao final do século XIX, Nova Lima é uma cidade de destaque no mundo, na América Latina, sobretudo pelo percentual de negros na população, a qual ela só perdia no percentual para Salvador, na Bahia, no Brasil. Uma informação interessante, que a maioria das pessoas, a maioria dos nova-limenses não sabiam dessa história. Sim, e as bandas marciais aqui da cidade. Então Nova Lima é uma cidade que tem um caldo cultural muito interessante, envolvendo ingleses, negros, né? Outras etnias, etc. E Nova Orleans a mesma coisa. Só que Nova Orleans tem uma tradição histórica no blues e no jazz. Mas eu não conhecia Nova Lima profundamente. Então eu propus, naquele momento, não fazermos aquele show co-modificado e criarmos um projeto novo, que envolvesse as 2 cidades. O Carlos Alberto Rodrigues gostou da ideia, aí eu virei imediatamente para o dirigente do Grupo Bandeirantes e falei com ele o seguinte, você abre Nova Orleans para a gente conversar isso lá? Ele falou, tranquilamente, gostei muito da ideia, vamos nessa direção. Isso era uma terça-feira. Aí saímos dali, marcamos uma reunião na Bandeirantes na terça-feira seguinte. Saiu tal, como eu fazia de hábito, reuni a Secretaria de Comunicação toda, Marcela, sua filha, Juliana Rocha, a Juliana lá de cima da Boa Vista, filha Fabrício, Fabrício, Paula, Marcelo, ou seja, todo mundo, a Luciana, toda a sua equipe, Carla, todo mundo. E a maioria jovens, tá certo? Nós nunca tínhamos organizado um evento de esporte, Natália, etc., aquele pessoal. E aí eu reuni todo mundo no final da tarde e falei, olha, nós vamos promover um evento assim, 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 assim. Aquilo foi um choque dentro da sala, que eu me lembro, a Juliana Rocha falou assim, não é possível. Que isso? Ela que gosta muito de música e tal, a outra Juliana também, a Marcela também assustou o pessoal todo, o Marcelo também estava, o Fabrício, todo mundo. Mas não é possível, nós não temos condição, né? Como é que vai ser? Eu falei, não, vamos fazer, nós, né? Temos condição sim. Tem uma coisa que vocês conhecem, eu apontei, que é a música de Nova Lima, a história dela. Aí a Juliana Rocha e a Marcela, naquele momento, eu lembro, as 2, falaram, olha, nós já fizemos algumas matérias assim, sobre isso, a história de Nova Lima é interessante. Nova Lima teve banda de jazz. Eu não sabia disso. Eu tenho tudo isso que a gente produziu depois em casa. Eu até esqueci de trazer aqui. Quando elas me falaram, eu falei, não é possível. Tem. Então, olha, aí separamos o trabalho todo e elas ficaram quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, para produzir um histórico para a gente levar na Bandeirantes na terça-feira. Na terça-feira seguinte, isso era abril, nós entramos na TV Bandeirantes, encontramos o produtor cultural, etc. A direção da Bandeirantes, eu lembro que estava Juliana Rocha, Marcela, tinha mais alguém comigo. Ali nós traçamos a diretriz inteira. As meninas apresentaram toda a história de Nova Lima. Então nós tínhamos várias bandas de jazz aqui na década de 30. Aí construímos o conceito. Aí é que é o fundamental, que é você construir um conceito onde você pega os seus atores e coloca os atores do seu município em destaque. Que foi basicamente o que nós fizemos. Aí eu falo com elas, quem é o principal músico de Nova Lima? É o Zé Fuzil. Então o Zé Fuzil, para nós que estamos construindo esse projeto, ele vai estar no mesmo nível de exposição que o Louis Armstrong, que é conhecido mundialmente.
tá certo? Então, quando nós fomos descer em Nova Orleans, nós vamos levar um buque de Nova Lima, onde a figura central é o Zé Fuzil e a história musical da cidade. Aí foi uma loucura, porque nós tínhamos a segunda quinzena de abril e o mês de maio para realizar um festival que começava no dia 1, 2 e 3 de junho. Correria só, né? Sendo que ninguém tinha organizado um evento desse porte. O produtor cultural ficou com a agenda dos músicos em Nova Orleans e compôs nos grupos, que ele estava ligado à Band. Eu fui para Nova Orleans, encontrei com o prefeito e ele, levei um documento assinado pelo prefeito, pelo nosso prefeito aqui, mais um book de Nova Lima, tudo produzido dentro da Secretaria de Comunicação, e a turma da comunicação trabalhando 24 horas por dia para viabilizar o evento. Eu me lembro que tem algumas cenas que, assim, de duas, muito interessantes. Uma delas, né, chorava compulsivamente um dia. Quando eu cheguei, ela me falou, olha, eu não aguento mais de estresse. Não, eu falei, vai para casa descansar, mas você vai ver que no final você vai aguentar o estresse, né? Vai ser tranquilo. A outra, que a Natália, por exemplo, tinha passado para ela toda a logística, que era um negócio muito complicado. E era onde eu tinha maior preocupação, porque você tinha que pegar todas as bandas no aeroporto, em Belo Horizonte, de onde elas estavam vindo, né, as bandas norte-americanas, de onde elas estavam vindo. Só interrompendo, essas bandas não estavam em Nova Orleans, estavam espalhadas pelo Brasil, fazendo outros shows. Não, elas estavam nos Estados Unidos. Alguns músicos tinham shows no Brasil, nessa época. Mas aí, como eles estavam nos Estados Unidos, esse foi um dos motivos que eu fui com o produtor lá, para ver esses contratos todos e fazer, porque você tem que pagar tudo com antecedência. E mais, vem um caminhão de exigências de cada banda, porque o músico, por exemplo, se o piano não for o que está no contrato e ele não estiver afinado no palco, ele não entra para tocar. Se a bateria lá não for aquela pele de carneiro, ele não entra para tocar. Então nós construímos tudo em Nova Lima. Essa situação foi muito interessante, porque o Orlando, que mora no Retiro, que é um professor de música, chamei ele e falei, olha, você vai selecionar os músicos de Nova Lima que vão tocar nesse festival. Definitivamente, não tem interferência política. Ninguém vai pedir para um músico que não passar, tocar, não vai. Pode selecionar. Pode selecionar, inclusive os horários. Tá bom? Eu lembro que eu tive um problema, um só, né? Mas que isso aí já era coisa. Na época, um político na cidade tentou interceder, falando, não, o músico não quer tocar nesse horário. Não, se ele não quiser, então ele não vai tocar hora nenhuma. Né? Desculpa a minha franqueza, mas isso tem que ser assim. Né? Porque o ensaio dele não foi bom. Então, vincularia o quê? Eram 2 palcos, até isso, né? Tinha que organizar o palco Nova Lima e o palco Nova Orleans. Só músicos norte-americanos. E trouxemos o maior trompetista do mundo, Leroy Jones, né, que abriu o festival no teatro, é o maior do mundo. O Gary Brown, né, que grandes músicos. E trouxemos um prêmio Grammy, né, que teve uma aula no teatro de um ganhador de prêmio Grammy, né, um cidadão já com quase 80 anos, que músicos de vários lugares de Minas Gerais vieram ao Teatro no Sábado para ter uma aula com ele. Participar desse evento. O irmão do Wynton Marsalis, né, que é um deus nos Estados Unidos, no universo do jazz, estava aqui, né, ensinando as pessoas, inclusive lá dentro do teatro, não, você pega no instrumento assim e tal, coisa. Então, quer dizer, uma troca cultural muito grande, mas que exigiu demais de todo mundo. E a minha preocupação era a logística, porque quando os músicos chegam no aeroporto, tem que estar lá o carro, o intérprete, que era um aluno do Sempre. Em toda a van tinha um aluno do Sempre acompanhando os músicos. Para fazer esse intercâmbio? Para fazer esse intercâmbio. Chegava no hotel, né, os músicos estavam lá, instalados, tal, o aluno do Sempre ficava mais um pouco, depois voltava com a van. No dia seguinte já era outro aluno do Sempre substituindo. Ou seja, esse intercâmbio também as escolas, lógico, e fizemos um book do Sempre para os músicos norte-americanos. Então eles adoraram o programa, falaram, gente, que programa maravilhoso Sempre, eu estou com jovens aqui que estão conversando inglês comigo, né? Bacana. E aí eu me lembro dessa cena também, a importância de você, como gestor de qualquer atividade, dar confiança às pessoas que elas demonstram o seu talento. Na logística, por exemplo, a Natália, que organizava isso tudo,
era a minha preocupação. Eu perguntava para ela assim, diariamente, como é que está isso aqui? Ela, na maior tranquilidade, parecia uma pedra de gelo, né? Falava assim, não, está tudo tranquilo, está encaixado aqui essa van. Eu falei, mas onde está o interno? Esse é aluno do Sempre, ele estuda, né, ou na Carmen, lá, Amoroso, ou no Número 1, as escolas que eram conveniadas. Tá em que período? Não, está aqui, tranquilo. Já fez o teste lá na escola, foi aprovado lá antes e tal. As outras, esses músicos tocam no sábado e viajam no domingo. E tem, por exemplo, a Cíntia Girtley, né, que ela vai apresentar no sábado à tarde, ela vai estar no programa do Jô. Na sexta-feira eu falei, como é que é? Ela vai estar no programa do Jô, mas eu já acionei o produtor dela para ela falar no programa do Jô que ela vai cantar em Nova Lima no sábado à tarde. E assim aconteceu. Exatamente, ela vai sair de São Paulo pela manhã, nós vamos pegá-la cedo no aeroporto, ela vai vir para o hotel, a turma do Sempre já está esperando ela no aeroporto, depois vai para o hotel, ou seja, funcionou perfeitamente. Epaminondas, o assunto é muito rico, a história é muito interessante. Nós vamos precisar de mais um bloco para poder terminar essa aula de profissionalismo que aconteceu aqui em 2012 com esse festival. Nós vamos falar daqui a pouco. Mas você, que tem uma filha maravilhosa e que curte muito a sua filha, a garotada gosta de comer uma pizza, não gosta? Sim. E ela também, é? Então, a sua filha não é diferente. Como é que ela chama? Sofia. Então, quando você quiser, viu, Sofia? Você que vai estar assistindo seu papai aí, quando quiser comer uma pizza maravilhosa, você vai mandar montar a sua pizza, vai falar o que você quer que seja o recheio de sua pizza, vai com ela lá na Padaria Avenida. Tem um espaço maravilhoso para você sentar, com uma tela de televisão de grande porte, um lugar muito agradável, com um atendimento maravilhoso. Você monta a sua pizza ou a sua massa, se você preferir, e passa bons momentos lá na Padaria Avenida. Padaria Avenida está na Avenida José Bernardo de Barros, 187, bem próximo da subida do Cascalho. Padaria Avenida, a mais nova sensação da cidade. Daqui a pouco nós vamos continuar contando esse evento maravilhoso que foi New Orleans, Nova Lima, 2012. Daqui a pouco tem mais Conexão União. Canal Cidadão, Nova Lima e você. A campanha nacional de vacinação contra o sarampo e poliomielite já começou e todas as crianças de 1 a 4 anos devem ser imunizadas. A expectativa é de que 5.000 pessoas sejam vacinadas no município. O sarampo é uma doença infecciosa viral, ou seja, ela é transmitida pela fala, pela tosse, o contato direto entre as pessoas. A transmissão acontece de forma rápida e fácil e temos que frisar que a vacina é a única prevenção contra a doença. Em Nova Lima, a imunização está sendo feita em 14 UBSs, na unidade Zoonoses do Jardim Canadá e na Policlínica Municipal, localizada na Rua Augusto Magalhães, número 45, Centro, até o dia 31 de agosto, data do encerramento da campanha. A exemplo do sarampo, a poliomielite também é uma doença viral, transmitida da mesma maneira ao falar, ao tossir, contato de pessoa a pessoa. E quero frisar novamente, a vacina é a única forma de prevenção. Quero que os pais conscientizem, tragam suas crianças para se vacinarem. As equipes de saúde atualizam os cartões de vacinação de crianças e adultos durante o funcionamento das unidades, das 8 da manhã às 16 horas. Na Policlínica, o atendimento será feito até às 16h30. Saiba mais sobre as ações da Prefeitura em nosso site www.novalima.mg.gov.br, nas redes sociais Prefeitura de Nova Lima Oficial e no jornal A Cidade. Conexão União está de volta e falando com o nosso entrevistado da semana, Epaminondas Bittencourt. Vamos continuar essa história, como é que funcionou esse evento maravilhoso de 2012, Festival New Orleans, Nova Lima. Continua aí de onde você parou. Aí, além dessa produção interna, né, que era direto com essa moçada aí que trabalhava comigo na comunicação,
A Luciana, por exemplo, cuidava de toda a parte financeira, tudo entrega a ela, ou seja, tudo foi setorizado e todo mundo com autonomia. Senão, os processos de gestão, José Raimundo, eles são assim, eles têm possibilidade de acontecer, de ser um sucesso quando as pessoas têm autonomia para trabalhar e elas decidem sobre os seus processos, obviamente quem está na coordenação conhecendo, né? Então todos tinham autonomia comigo, eu que era o coordenador do processo todo. Por quê? Porque nós fazíamos reuniões todos os dias a partir desse momento, do começo de abril, porque nós tínhamos um mês só, nós fazíamos reunião pela manhã e ao final da tarde, todos os dias, para avaliar tudo que estava acontecendo e onde estava tendo problema, né? E foi tudo setorizado. Então a recuperação da memória histórica toda foi feita muito rápido, né, por essa equipe da comunicação. Os jornalistas foram todos divididos, né, alguns nessa parte, outros, né, trabalhando na logística, outros trabalhando só com a imprensa. Eu ficava andando o dia inteiro, né, e abrindo parceiros, procurando parcerias, etc. E faltava uma questão essencial, que era a cozinha de Nova Orleans também, que tinha que ser feita. Aí eu fui procurar um grande amigo, o chefe Túlio, em Belo Horizonte. Muito amigo nosso, que morou nos Estados Unidos muitos tempo. anos. Chefe Túlio, grande. Conhece tudo de gastronomia. Grande, apto de futebol, fiz Tudo. curso de arbitragem de futebol com ele lá nos anos 80. Grande amigo, grande chefe Túlio. Aí pedi para ele, olha, você tem que ir lá treinar o pessoal para mim. Eu quero colocar a turma da sexta-feira. Sexta na feira. Na praça, para ganhar o seu dinheiro, tal, os que tiverem talento e aprenderem, nos dias do evento. Aí ele veio, o Gessner, lá do Normas, né, cedeu a cozinha, tá certo? Então foi feito todo um treinamento, envolvendo, né, o chefe Túlio na coordenação e os feirantes de Nova Lima, para servir a gastronomia de Nova Orleans e a nossa. E a de Nova Lima. E a de Nova Lima, tá certo? Em volta na praça. Fomos atrás da cerveja artesanal, eles entraram também, tá certo? Apresentando, né? E a abertura, finalmente, depois disso tudo organizado, ainda pegamos o clube do carro antigo e pusemos aqueles carros antigos na praça para recuperar um período como se fosse Nova Lima, na década de 30 do século passado. E Nova Orleans. 40, e Nova Orleans, tá certo? Também nos anos 30. Exatamente. E fizemos todo o histórico musical, pegando toda a música de Nova Lima e trazendo a música de Nova Orleans. Gravamos, né, CD, distribuímos na cidade inteira, um book com a programação distribuída na cidade inteira. A praça, né, você presenciou gente de tudo quanto é lugar. O Brasil inteiro. Inteiro. O dia que foi abrir na sexta-feira, me ligou o secretário de Segurança, preocupado, e tinha uma pessoa da Polícia Militar também, falou, olha, nós estamos preocupados, a quantidade de pessoas que está vindo para a cidade. Tá certo? Vai dar uma confusão na cidade. Falando, não, tranquilo, os moradores ali em volta da praça, todos já estavam nos seus carros com um adesivo no carro, que ele era morador, ele podia transitar com o carro ali. Ninguém mais, só quem morava ali naquela região da praça que foi cadastrado. Toda a refeição dos músicos, né, nos camarins, tanto dos de Nova Orleans, os norte-americanos, como os de Nova Lima, foi o Pique Lanches, né, na época. Conversei lá com o Walter e tal, eles entraram nesse processo, ou seja, o som. Olha para você ver como são as coisas. Eu tinha uma preocupação porque as exigências eram demais e eu chamei o Everson para conversar, né? Eu te confesso que eu estava muito preocupado porque esse é um ponto onde não pode ter a mínima falha. O Everson falou comigo, pode ficar tranquilo, né? Mas eu fiquei tranquilo só na hora que começou, né? Aí eu vi a competência do Everson, tudo que ele tinha, tá certo? Porque não houve um problema sequer, né? O secretário de Cultura é uma pessoa que, né, eu gostava muito, relacionei muito nisso aí, o Alielton, né? E ajudou muito ele, o Pelé, aquela turma dele lá. E eu me lembro que na hora que acabou a apresentação do Leroy Jones, o maior trompetista do mundo, inaugurando o festival no teatro, no nosso grande teatro municipal, sumiu todo mundo, o Leroy Jones desapareceu e eu procurando, tal, quando eu vejo, tem uma sala acima do teatro. O Leroy Jones, a única coisa que ele conseguia fazer era rir por causa da caipirinha do Gaguinho que estava sendo servida lá. E o Leroy Jones e os músicos ficaram apaixonados com esse tipo de bebida e estavam com o Alielto, todo mundo, né?
Já tinha mais de 1 hora lá dentro, todo mundo já tinha Degustando acabado. a nossa caipirinha. Degustando. E, assim, muito interessante, que até o bolinho de feijão de Nova Lima estava sendo ofertado. Servido. Foi Tudo muito bem, positivo. Epaminondas, foi um evento, pelo seu relato, rico relato, Sim, de tudo que aconteceu, foi um evento de muito sucesso. Muito. Nós somos prova da frequência das pessoas do Brasil inteiro no festival. Era um festival realmente chamativo, né, que trazia as maiores estrelas do jazz, né, e do blues. Blues também. Também. Aqui para Nova Lima era um evento aberto, né? A céu aberto. E as bandas de Nova Lima, não é? Eu me lembro, olha, essa rapaziada aí, né? Os guitarristas, os bateristas, os vocalistas, tá certo? E tinha ainda. Todos tiveram oportunidade. Todo mundo, e fizeram um sucesso muito grande. E tinha o choro, não é? De Nova Lima. Choro. Aí, qual que era o próximo passo? Que a minha ida em Nova Orleans, eu já fui imbuído disso, não é? Porque era, no ano seguinte, na festa em Nova Orleans, levar o choro de Nova Lima lá. Para lá. Esse era... Fazer o intercâmbio, o Era contrário. isso que eu estava trabalhando. A viagem de volta. Exatamente. Era isso que eu estava trabalhando e foi isso que eu conversei com o prefeito quando lá estive. Falando, olha, nós estamos, né, fazendo um festival, tá certo, Nova Orleans é, né, cidades culturalmente Referência, né? no mundo, mas se nós não vendermos a nossa, né, Nova Lima, quem vai vender? Tá certo? Mas eu falei, os músicos de Nova Lima atestam, né, também a sua competência e nós queremos trazer o grupo de choro aqui o ano que vem. O prefeito falou, não, vamos conversar na área de cultura e tal, porque esse era o ponto que eu estava trabalhando. E para quê? Para o festival continuar nos anos seguintes. Porque vira uma tradição e todo mundo vai saber que na primeira semana de junho, Nova Lima estaria sediando isso. Como ficou, olha, na televisão, esse festival, 1 ano rodando aí, né? Depois da realização dele, você assistia à noite em canais de televisão. Quando ele estava sendo realizado aqui, tinha um livre nos Estados Unidos que passava as apresentações direto aqui da praça. Aqui. Né? Lá, que isso também fizemos lá, né? Esse período quando estivemos lá antes. Depois que acabou isso tudo, eu estive lá, aí por conta própria, em dezembro daquele ano, fiquei 1 semana lá, só descansando e conversando lá, já imaginando, né, essas probabilidades do segundo evento, que infelizmente nunca aconteceu. O principal, né, o Epaminondas, além de tudo que você falou, foi a participação popular, a participação do povo de Nova Lima, num evento gratuito, a céu aberto, para que todos os novalimenses tivessem a oportunidade de presenciar músicos tão famosos do mundo, né, na área do jazz, nessa especialidade, aqui na Praça Bernardino de Lima, em frente à nossa Catedral de Nossa Senhora do Pilar. Eu acho que isso é o maior ganho desse evento. Eu me lembro que o jornal seguinte, que eu era o secretário de comunicação, o jornal da prefeitura, o festival acabou no domingo, dia 3, o jornal seguinte foi o Dinilson, seu Dinilson na capa. Dinilson. Um solo que ele estava dando na praça. Aqui. Um solo que ele estava dando na praça, que a praça ficou maravilhada com o solo que ele estava dando. Né? Não sei se foi no baixo, numa guitarra, assim. E, na época, teve um outro jornal que me perguntou assim, olha, por que desse sucesso estrondoso do festival? Eu falei, aí, olha, não é só o talento dos músicos e nem a mídia que nós conseguimos fazer, não. É o ouvido da cidade. É o ouvido. Se a cidade não tivesse ouvido para esse tipo de música, ele não teria sido um sucesso. Aí é a história musical de Nova Lima, das bandas marciais, das companhias de jazz, lá na década de 30, que teve aqui, olha, do pai do Cerezo lá, o Carlito Cerezo, tá certo? Isso tudo que eu vim conhecer no processo com as meninas da comunicação trabalhando, a sua filha e as outras trabalhando na recuperação da memória histórica em 10 dias no máximo para a gente poder casar e formular o conceito. Por isso ficou Nova Lima, Nova Orleans, tá certo? E nos deu a possibilidade de pegar a imagem do Zé Fuzil e da Escola de Música de Nova Lima e casar no material que nós fizemos e divulgamos para o mundo
com uma personalidade tão eloquente e tão admirada no mundo como o Louis Armstrong, né? Então, ou seja, se são talentos díspares em projeção mundial, mas são talentos dedicados à música, cada um na sua realidade, né? Muito bem, Epaminondas. Foi um sucesso. Certo. Parabéns para você e para toda a sua equipe que realizaram esse evento maravilhoso. Para finalizar esse bloco, esse assunto, porque depois nós temos mais um bloco, vamos falar de outros projetos do Epaminondas Bittencourt. Mas para finalizar, tem volta? Existe uma chance desse festival voltar um dia para Nova Lima? Você vê enxerga essa possibilidade? Claro, claro. Eu vou te falar uma coisa, José Raimundo, muito francamente para você e o nosso telespectador. A única coisa que eu não suporto na política é político medíocre. Vou repetir, político medíocre. Por quê? O político medíocre, ele não enxerga, ele não observa o que a cidade ou as pessoas, né, têm de histórico e o que isso pode gerar de retorno para a comunidade. O político medíocre, ele só enxerga, né, o futuro próprio dele, no máximo da família dele. No máximo. Ele não consegue compreender a comunidade e a história da cidade na sua totalidade. Ele não consegue compreender isso. Então, um evento desse porte, ele é importante por quê? Porque você divulga a memória municipal, você recupera os principais agentes de um campo específico da cultura na história da cidade. Você projeta a cidade vendendo um conceito que ultrapassa o próprio Brasil, como esse festival aqui ultrapassou. Como esse festival aqui ultrapassou. Ele não ultrapassou só Nova Lima, Minas Gerais e o país. Ele estava lá fora. Ele avançou mais, né? Em Live, tá certo? E você, com toda uma produção acessória, você consegue chamar a atenção para um trabalho que você está produzindo. Então, eu cada vez valorizo mais o político que realiza o que realiza e que tem condição de projetar, né, boas iniciativas onde a comunidade ganha. Quando é medíocre, né, nada disso acontece. Pelo contrário, eles destroem. Mas pode ser que o futuro vai trazer esse evento. Claro. Bem, Epaminondas. E, como nós estamos falando de coisa boa, né? Tá aí essa mesa maravilhosa. Tá gostando de ver? Muito. O que te espera para quando terminarmos aqui esse bate-papo? Você vai poder degustar esse bolo de chocolate maravilhoso, esses salgados deliciosos, né? Com um delicioso café. Temos um suco também. Tudo nos ofertado pela Padaria Avenida, que é a mais nova sensação de Nova Lima. Fica ali na José Bernardo de Barros, 187, na subida do Cascalho. Padaria Avenida é a mais nova sensação da cidade, viu? Epaminondas. Daqui a pouco tem o último bloco do Conexão Leão e o Epaminondas vai falar sobre os seus novos projetos, os livros editados. Muita coisa boa ainda está por vir. Daqui a pouco tem mais Conexão Leão. Canal Cidadão, Nova Lima e você. A campanha nacional de vacinação contra o sarampo e poliomielite já começou e todas as crianças de 1 a 4 anos devem ser imunizadas. A expectativa é de que 5.000 pessoas sejam vacinadas no município. O sarampo é uma doença infecciosa viral, ou seja, ela é transmitida pela fala, pela tosse, o contato direto entre as pessoas. A transmissão acontece de forma rápida e fácil e temos que frisar que a vacina é a única prevenção contra a doença. Em Nova Lima, a imunização está sendo feita em 14 UBSs, na unidade Zoonoses do Jardim Canadá e na Policlínica Municipal, localizada na Rua Augusto Magalhães, número 45, Centro, até o dia 31 de agosto, data do encerramento da campanha.
A exemplo do sarampo, a poliomielite também é uma doença viral, transmitida da mesma maneira ao falar, ao tossir, contato de pessoa a pessoa. E quero frisar novamente, a vacina é a única forma de prevenção. Quero que os pais conscientizem, tragam suas crianças para se vacinarem. As equipes de saúde atualizam os cartões de vacinação de crianças e adultos durante o funcionamento das unidades, das 8 da manhã às 16 horas. Na Policlínica, o atendimento será feito até às 16h30. Saiba mais sobre as ações da Prefeitura em nosso site www.novalima.mg.gov.br, nas redes sociais Prefeitura de Nova Lima Oficial e no jornal A Cidade. Último bloco do Conexão Leão, falando hoje com o nosso convidado especial, Epaminondas Bittencourt. Falamos aí do festival maravilhoso, New Orleans, Nova Lima, 2012. Saudade desse evento tão bacana, tão importante para a cidade. Mas você, que é um idealizador, um sonhador e realizador também, porque sonha e quer fazer acontecer. Quais são os próximos projetos? Tem aí alguns livros que você editou. Conta pra gente o que está vindo pela frente aí. Eu tenho prazer nessas coisas, Raimundo. Eu te confesso, olha só, o dia que você me ligou para vir ao programa, eu estava no Caparaó, te falei isso, né? Eu fui lá conhecer uma experiência interessantíssima que é a do café. Eu sou do sul de Minas, fui criado desde criança em Varginha, terra num café maravilhoso, aquela região. Mas o Caparaó ele tem uma particularidade completamente diferente, o povoamento. E para minha surpresa, foi dado um prêmio recentemente, melhor café do Brasil, a um café do Caparaó. Eu fui lá conhecer e aproveitar. Por quê? Porque estou montando um projeto naquela região falando disso, né? Terminei um agora muito interessante, que vai sair um livro em breve, todo financiado, com grandes participantes, sobre o queijo do reino. Esse daí eu ainda quero falar que é aqui da Zona da Mata. Aqui no seu programa eu quero voltar com esse livro um dia para a gente conversar, vou te presentear, que é uma história fabulosa. Do queijo do reino. Exatamente, está completamente escondida, né? Quem mora lá, os intelectuais conhecem, poucas pessoas conhecem, mas em Minas Gerais essa história não é conhecida e é uma história assim, impressionante. Esse ano a Companhia de Laticínios Mantiqueira, fundada em Santos Dumont por um médico, Dr. Carlos Pereira Safortes, que é um dos maiores empreendedores de Minas Gerais que eu vim conhecer nesse processo e do Brasil, foi a primeira companhia de laticínios da América Latina, fundada em 1888 por ele, né? Que revolucionou a indústria do laticínio no Brasil. Então assim, mas esse livro assim, está ficando maravilhoso. E o queijo do reino é uma delícia, uma delícia. Né? Então estou contando a história dele em paralelo com a história do Santos Dumont também, que está muito envolvido nesse processo, o aviador. Antes eu estava trabalhando, né? Quando saiu o livro sobre a tragédia de Mariana, eu te confesso, né? Desse livro, você mostra para a câmera, por favor, aquela câmera que é a sua. Esse livro, como é que é? Ele conta a história da tragédia? Esse foi editado pela Assembleia Legislativa e esse aqui pela editora portuguesa Chiado, o mesmo tema. Mesmo tema. Uma das maiores editoras do mundo. Eu estive no Rio de Janeiro, na Feira do Livro, estou autografando, foi lançado em Belo Horizonte, está em tudo quanto é lugar circulando. O que me levou a fazer esse livro? Eu nunca fui contra a mineração. A mineração faz parte da história de Minas Gerais, da nossa história. Cada tijolo de Vila Rica, né, tem a nossa Ouro Preto, tem uma história monumental da mineração. Vila Rica foi a cidade mais antiga do Brasil. Os dados de vários historiadores dizem que o grande terremoto de Lisboa, em 1750, foi todo paga a reconstrução da cidade pelo ouro aqui de Vila Rica. Aí você imagina quantos ingleses também não tiraram de ouro em Nova Lima. Em Ouro Preto eles estimam 600 toneladas, imagina em Nova Lima. Ou seja, então é todo um processo histórico muito interessante. O que me chamou a atenção nessa tragédia foi a dimensão e quando eu fui estudar os dados, né?
Daí eu produzi o livro, são fotos de minha autoria. Eu entrei na região quando estava pouco depois da tragédia, então as fotos, elas são assim, sabe, uma realidade difícil. São fotos chocantes de tudo que eu presenciei ali naquele momento. Fiz as fotos, produzi o livro, prefácio do Tragédia que Durval já vai Ângelo. para 3 anos, né? Agora, prefácio do Durval Ângelo, e saiu essa edição. Você não acha esses livros mais, né? Saíram, quando saiu foi assim, ó, esgotou. Aí a editora portuguesa Chiado veio, né? Então, tô te entregando os dois. Muito obrigado pela Depois, referência, né? aí eu soltei um outro sobre o Cemitério do Bonfim. Cemitério do Bonfim. Uma obra de arte, porque o Bonfim, ele fez 120 anos agora. E ninguém fala, tá certo? Não é só quem conhece mesmo. Você chega na Argentina, por exemplo, o Cemitério da Recoleta, né? É um ponto turístico. Ponto turístico da cidade. Em Paris, o Pérez Lachaise, e por aí vai. O Bonfim, ele tem uma história em Belo Horizonte das famílias italianas que, né, se instalaram por ali na região do Bonfim. Pode ir lá que você vai ver, as casas são muito antigas. Ali foram formadas oficinas onde as pessoas trabalhavam desde jovens no mármore, no granito e no bronze. Então isso gerou um conhecimento tácito, uma experiência entre o mestre e o aprendiz que pegou Belo Horizonte como um todo. Então você olha as grandes obras de Belo Horizonte, a Basílica de Lourdes, o prédio da Prefeitura, a Santa Casa, todos têm alguma coisa que saiu do bairro Bonfim. Saiu do bairro Bonfim. Exatamente. Todo. E o cemitério... Oriundas daquele pedaço. Exatamente, daquelas oficinas. E o cemitério é a maior obra de arte dessas pessoas. Né? Então, para o pessoal conhecer, está aqui, Cemitério do Bonfim, 120 anos. Uma obra de arte. Acha para comprar? Acha, em Belo Horizonte, nos cafés, livrarias, etc. Bacana. Se alguém tiver sem dinheiro e tal, não preocupe com isso. Entra lá no meu Facebook, manda mensagem para mim, que combina e eu mando entregar, tá certo? Eu quero que conheça o livro. Que conheça a história. Exatamente. E tem esses outros que eu estou produzindo agora, né? Eu tive na gráfica ontem, vai sair provavelmente na semana que vem, aí eu quero fazer um pequeno lançamento aqui em Nova Lima, que é um trabalho de 2 anos, eu viajando e fotografando, que eu comecei em Canudos, devido à Guerra de Canudos, que é uma miséria absurda até hoje. Percorri o sertão baiano, o sertão mineiro e fui terminar em Ushuaia, lá no extremo sul da Argentina, que é a última cidade do hemisfério sul. E voltei, né, por dentro também, passando pelos Andes, no Pampa argentino, Buenos Aires, porque é uma história que, para demonstrar o porquê do fracasso de Brasil e Argentina, né, como 2 nações, e porquê da situação que esses 2 países vivem até hoje. Enfrentam até hoje. Então o livro chama O Repentista e o Milongueiro. Porque o repentista é o nosso personagem de formação nacional, é o sertanejo, que Euclides da Cunha fala dele. E o milongueiro, a mesma coisa. Muito que o Jorge Luiz Borges, na Argentina, fala. Né? Então, toda a sociedade, você quiser conhecer, recorra à literatura. Porque o escritor, o ser humano, quando ele escreve uma folha à caneta, a lápis, o que seja, ele não escreve na solidão. Ele tem os seus conceitos e a forma, mas ele é influenciado a todo momento pelo contexto, nas relações que ele vive e onde ele foi formado. Então o livro chama O Repentista e o Milongueiro, Civilização e Barbárie, com dados absurdos sobre a violência no Brasil e o desastre econômico argentino. Uma conversa com Euclides da Cunha, Sarmiento, Jorge Borges e Guimarães Rosa. Ou seja, 2 escritores argentinos e 2 brasileiros que demonstram, através da literatura, a história dos seus respectivos países. Né? Então, assim, ficou bonito, vou te presentear também com o livro. E acredito, ontem eu estava olhando na gráfica, adorei como eles estão fazendo, está realmente um trabalho muito bonito. Deve sair no final da semana que vem, com a foto de capa belíssima. Nunca mais eu vou conseguir fazer aquela foto. Eu fiz em Manga, no sertão mineiro, no norte de Minas. Até uma pessoa que viaja comigo sempre nessas coisas, um grande amigo, o Léo, mora ali no Cabeceiras, a gente divide o volante, etc. E ele acabou gostando de fotografia, porque eu viajo para fotografar.
eu não tinha visto, né, aquela cena que está na capa do livro. Eu estava cansado, estava sentado, e nesse momento ele estava dirigindo. Aí ele virou para mim e falou assim, ó, olha o olhar do sujeito, né? Ele já começou a vislumbrar essa questão da foto. Olha ali. Eu olhei assim, na hora que eu vi, ô José, você vai ver essa foto, eu falei, para o carro agora, para. Virei a mão para trás assim, puxei a mochila, caiu aquele monte de lente no chão. O meu medo era as pessoas saírem da posição. Peguei a máquina, coloquei assim, fora, abri a porta devagarzinho, fiz o foco, na hora que eu bati. Foi assim, uma coisa instantânea. Eram 3 mulheres com as sombrinhas entrelaçando. A que estava no meio olhou para trás e falou assim, o que esse ridículo está fazendo uma foto nossa? Quer dizer, ela não entendeu, não sabe. Está na capa do livro. Nunca mais você vai ver, na hora que você olhar a foto, o nosso telespectador olhar a foto, vai ver, essa aqui nunca mais. Porque você não vai pegar uma cena como uma aquela. cena dessa. Né? E deu para fazer. A lente do bom fotógrafo é essa, né? São os momentos especiais, né? É o olho, né? Não é... O equipamento ajuda, mas é o olho, né? Ou seja, Epaminondas, um homem realizado, estudioso nato, vive estudando, vive pesquisando, gosta de escrever, é feliz por isso aí, né, Epaminondas? Claro. Tristeza só na escolha do time de futebol, que tem muitos anos que está correndo atrás e não consegue ganhar. Você me falou isso. Escolheu errado, podia ter escolhido o nosso Vila Nova, seria muito mais feliz. Não ganha nada, mas também não tem muita ilusão, não é isso? Eu sempre falo com as pessoas, olha, vocês não vão me ver com camisa do Vila Nova, porque todo mundo sabe que eu sou atleticano. Eu usar a camisa do Vila Nova é um desrespeito à torcida do Vila Nova, né? Eu tenho o maior respeito pelo Vila Nova, acho que é um time tão grande como o Atlético, etc. Tricampeão, não é? Mineiro, grandes jogadores, etc. Mas eu sou atleticano. Toda vez que o Atlético vem jogar em Nova Lima, você pode reparar que eu estou naquele chiqueiro, lá no fundo, cheio de torcedor do Atlético de Nova Lima, né? Lá no fundo do estadinho, torcendo pro Atlético, né? Tricampeão não, consertando. O Vila é 4 vezes campeão mineiro. Foi na década de 50. E depois foi campeão em 51, exatamente, né? A última. E é campeão nacional, é. Que hoje seria a Série B, em 1971, no mesmo ano que o Atlético foi campeão da primeira. E outros títulos importantes. Lógico, uma história belíssima. É um time que você não sofre tanto com ele quanto você sofre com o seu. Mas, uma tirando isso, você é uma alegria. Por isso que eu falo, né? É um time da grandeza, tá certo? Do Atlético. Então eu sou atleticano, só, né? O que me fez sofrer e faz sofrer no futebol é só o Atlético, nem seleção brasileira, nada, eu não sofro com nada disso. O Atlético, quando ele perde, aquele meu dia já, sabe, azeda. Já tá assim, já tá azedado. Né? Então, sem querer azedar o seu dia, né, olhando para aquela câmera, o espaço é seu para você passar a sua mensagem para o nosso telespectador que te ouviu, os seus relatos, a sua mensagem final naquela câmera, Epaminondas. Eu quero dizer para você que o importante é, sob a minha ótica, acreditar que a sociedade tem a perspectiva de construir sempre dias melhores. Né? Para isso, tem que ter pessoas que tenham o compromisso de construir dias melhores. Nova Lima, né, a cidade que eu escolhi para viver e tudo, eu tenho uma ciência disso por conhecer a política local, por conhecer, né, a prefeitura, por conhecer a Câmara, por relacionar com as pessoas, etc. Os projetos que eu tive a oportunidade de trabalhar e tudo que pode surgir. Nós temos que investir na nova geração, né, para a cidade dar um salto e acabar com os seus principais problemas. Tem plenas condições para isso. Né? E no mais, é ter a ciência que temos que conviver, né, com as pessoas, tá certo? Num ambiente gostoso, interessante, né? Onde as famílias se respeitam, onde é uma cidade maravilhosa, que tem uma história belíssima. Por isso que eu te falei que o término do Nova Lima, Nova Orleans, tá certo? Do sempre, essas coisas me machucam, sabe? Me machucaram demais, né? Porque são processos onde as pessoas na cidade ganham, tá certo? A visibilidade da cidade é outra, né? Então eu ganho, você ganha, o nosso telespectador ganha, todo mundo. Queria agradecer a oportunidade de ter, né, esse momento com você e desejar felicidades para todos nós. Muito obrigado, José, estou à sua disposição. Muito obrigado a você, Epaminondas Bittencourt, grande figura, ex-secretário de administração, secretário de comunicação, idealizador, coordenador de um dos maiores eventos que essa cidade já promoveu, o Festival de Jazz
Nova Orleans, Nova Lima, e também um escritor, um estudioso fantástico. Foi um prazer ter você com a gente. E você, telespectador do Conexão Leão, muito obrigado pela participação, pela companhia. Semana que vem tem mais Conexão Leão. Até.